Olá, pessoal. Eu sou Tatiane Prachedes, sou professora seminarista no IBET ABC e hoje estou aqui para compartilhar com vocês algumas noções sobre o tema tributação internacional. Bem, esse tema é bastante interessante e ganha espaço quando estamos diante de um fenômeno econômico de interesse e relevância jurídica para fins tributários em âmbito transfronteiriço. Bom, isso ocorre em situações como o comércio internacional e também vai estar presente em situações em que mais de um ordenamento jurídico estabeleça a tributação da renda em bases universais. No exercício de sua soberania, as nações podem determinar como e quais fenômenos econômicos serão tributados. E quando a gente está falando de tributação internacional, essa situação ganha contornos ainda mais relevantes, já que na intersecção de mais de um ordenamento jurídico, nós podemos estar diante de dois fenômenos, de duas situações peculiares: a dupla tributação e a dupla não tributação. A dupla tributação é uma circunstância em que mais de um país exige tributos semelhantes sobre um mesmo fato econômico. Já a dupla não tributação é a circunstância exatamente oposta. Bem, ambas as situações têm sido evitadas, uma vez que elas podem causar distorções quanto às escolhas dos contribuintes. Uma forma de se evitar a dupla não tributação pode ser observada no comércio internacional, com a adoção da tributação no destino. De um modo geral, a maior parte dos países do mundo adotam a tributação no destino. Isso quer dizer que, para esses países, há desoneração das exportações e há a tributação das importações. Entre as vantagens da tributação no destino, nós podemos destacar o fato de que isso traz uma neutralidade no que diz respeito à escolha do consumo, sem que a origem e a carga tributária desse país de origem sejam fatores de influência na escolha daquela pessoa que está adquirindo bens e serviços em âmbito internacional. No Brasil, a análise do nosso arcabouço jurídico pode nos levar à conclusão de que o nosso país também adota a tributação no destino, embora existam alguns juristas, respeitáveis juristas, que considerem que isso não seria um princípio jurídico e apontam para o fato de que na nossa Constituição não haveria uma orientação clara quanto à desoneração do ISS na exportação de serviços. E isso se dá pelo fato de que o texto maior teria deixado a encargo da lei complementar dispor sobre o assunto. Juntamente com essa prática da tributação no destino, grande parte dos países, e o Brasil encontra-se nesse rol, grande parte dos países tem o compromisso de não discriminar bens e serviços a partir de sua origem. Trata-se do princípio do tratamento nacional, que está presente em alguns instrumentos internacionais, como o GATT. Esse princípio ele impõe que os estados signatários do tratado internacional devem exigir das importações uma carga tributária equivalente àquelas que eles impõem aos bens e serviços nacionais. Sendo o Brasil, um signatário do GATT, as importações advindas de outros países também signatários desse acordo devem ter uma carga tributária equivalente à nossa carga tributária interna. E é por isso que, quando a gente tem importação aqui, incidem o ICMS e o IPI, quando a gente está falando de bens, o ISS, quando estamos falando de serviço, e o PIS e a COFINS para bens e serviços. Bom, agora, quando a gente pensa em dupla tributação, logo já vem à mente os instrumentos utilizados para conter essa situação,
que são os tratados internacionais de prevenção à bitributação. Esses acordos, eles são utilizados especialmente no âmbito da tributação sobre a renda, como eu já falei aqui, no caso em que os ordenamentos prevejam a tributação em bases universais. Esses instrumentos, que são normalmente bilaterais, eles têm por objetivo gerar uma neutralidade tributária para as relações jurídicas entre as pessoas domiciliadas nos países contratantes. Existe, no entanto, uma situação denominada treaty shopping, na qual algumas pessoas fazem uso impróprio dos tratados internacionais com o fim de obter para si uma vantagem econômica que corresponda ao não pagamento de tributos ou que resulte numa carga tributária menor do que aquela que a pessoa estaria sujeita se não fosse pelo uso daquele tratado. Normalmente, o treaty shopping é realizado pela interposição de terceiros relacionados com aquela parte que está se beneficiando do tratado, né? E isso se dá, normalmente, esses terceiros são comumente chamados de empresas canais e empresas trampolim. Como é que funciona esse fenômeno, esse treaty shopping? Isso ocorre quando entidades com domicílio fiscal em um estado que não tem tratado de prevenção à bitributação com outro país no qual essa entidade mantém negócios, realiza negócios, e aí essa entidade cria um interposto em uma outra localidade com a qual esse estado que ela negocia possua tratados para prevenir a bitributação, simplesmente objetivando esse aproveitamento de economia fiscal. Esse não é o único meio de realização desse fenômeno treaty shopping, né? A depender das regras dos tratados de bitributação, o treaty shopping também poderá se manifestar pela interposição de partes apenas em 2 estados. Bom, no contexto do uso impróprio de tratados, a OCDE lidera um plano de ações denominado BEPS, que no inglês quer dizer Base Erosion and Profit Shifting. Esse grupo de ações ele tem a maior parte das suas medidas voltadas à prevenção desses planejamentos tributários considerados abusivos. Bom, diante dessas considerações, assim, a gente pode dizer claramente que os tratados internacionais têm um papel importante na questão da tributação internacional, né? E sobre esses instrumentos, também é importante que a gente faça algumas considerações. Bom, aqui no Brasil, o presidente da República, na sua atribuição de chefe de Estado, ele pode celebrar acordos internacionais. Essa competência traz algumas discussões de ordem federativa, mas o que eu posso dizer é que, de um modo geral, a nossa doutrina concorda que o papel desempenhado pelo presidente quando ele está celebrando acordos internacionais não diz respeito à representação da União como um ente federativo, né? Mas diz respeito à representação do Brasil como um Estado nacional. Também sobre os tratados é importante, também surgem algumas questões de interpretação acerca do procedimento da sua celebração, né? E também da posição hierárquica que estes assumem frente ao próprio ordenamento jurídico brasileiro. Bom, já nos encaminhando para o final desse bate-papo, eu não posso deixar de comentar sobre as regras de preço de transferência, ou transfer price. As regras de preço de transferência são normas que têm por objetivo garantir que a renda de uma pessoa jurídica seja tributada de acordo com o princípio do arm's length, quando ocorrem transações entre partes vinculadas em âmbito internacional. Bom, isso quer dizer o seguinte,
que essas regras, elas visam garantir que as operações entre partes vinculadas, partes relacionadas em âmbito internacional, não sejam realizadas de forma a transferir uma renda tributável de um local para o outro, né? E se garante, então, que a renda daquele local seja tributada naquele local. As regras de preço de transferências brasileiras, elas têm sofrido grandes críticas, severas críticas, porque a sua metodologia, parte da sua metodologia não reflete necessariamente os seus objetivos, podendo em algumas situações representar um excesso de tributação. Bom, pessoal, era isso que eu estava imaginando aqui como essencial para esse encontro, mas eu convido a todos a refletirem como o mundo global e cada vez mais digital provocou e tem provocado o surgimento de normas que prescrevam condutas sobre a tributação internacional. Bom, é isso. Até a próxima.